Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem um motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. E disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido no sábado? Fazer o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e a sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, sejam todos bem-vindos à Paróquia Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, a Mãe de Misericórdia, o Santuário da Rainha da Amazônia. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, nós queremos cumprimentar você que está nos acompanhando pela Rede Nazaré de televisão, pela rádio web Basílica de Nazaré, pela internet, a rede mundial de computadores. Seja bem-vindo, sinta-se à vontade. Você que está em casa, está indo para o trabalho, você que está no ônibus, que nos acompanha aí pelo computador ou pelo celular. Caríssimos, nós temos aqui na primeira leitura de hoje, Paulo denuncia um caso de imoralidade entre os coríntios. Um rapaz que vive com a madrasta, com a mulher do pai. Ele não entra em detalhes. Alguns tradutores não colocam nem a madrasta, colocam a mulher do pai. Aí a gente fica até sem saber, mas será que ele está vivendo maritalmente com a própria mãe? Mas sendo a mãe ou a madrasta, é um pecado terrível, é um incesto, condenado não só pelo povo de Deus, pelos hebreus, mas até mesmo pelos pagãos. O famoso Édipo Rei da literatura grega, que Édipo é castigado por ter cometido este pecado dentro do paganismo. Veja só, não é uma história cristã e não é uma aplicação da lei de Deus, mas o próprio senso moral natural coloca isto. E se era a madrasta e se o pai do rapaz estava vivo, ajunta-se o incesto ao adultério. É um adultério incestuoso. E se o pai não estava mais vivo? Temos o incesto. Alguém dirá, mas não era a mãe dele de sangue, mas tinha um parentesco legal, espiritual e moral. Então era uma coisa gritante, tanto que Paulo diz, nem entre os pagãos se costuma ver um atentado destes. E vós não fazeis nada, cais agindo como se fosse natural. E não é. E Paulo vai exercer a sua autoridade apostólica no Senhor, vai condenar este rapaz.
para que ele pague na carne, né? Para, quem sabe, no dia da glória se possa salvar a alma dele, ao menos isto. Então pode parecer para muitos uma dureza, não é? Cadê a misericórdia, Paulo? Alguém já seria logo gritando, né? Cadê a misericórdia, Paulo? Não esqueçam, minha gente, que uma das 14 obras de misericórdia é corrigir os que erram. Passar a mão na cabeça dos que erram não é misericórdia. Santo Tomás de Aquino nos ensina que a misericórdia sem justiça leva à ruína, e que a justiça sem misericórdia vira crueldade. Então nós temos aqui uma aplicação desta meditação, desta reflexão de São Tomás. Na primeira leitura, nós temos um ato de afronta à lei de Deus, de afronta até o bom senso. Não precisa ser cristão para se sentir afrontado por isto que este rapaz estava fazendo, este adultério incestuoso. Os próprios pagãos já se sentiam atingidos. É o caso em que alguém, né, como nós dizíamos, não, mas e a misericórdia? A misericórdia, nesse caso, é aplicar a justiça, é corrigir o que erra. É fácil? Não. Dói corrigir? Dói. Dói para o corretor e dói para o corrigido. E no Evangelho nós temos um caso de aplicação da justiça sem a misericórdia. E Santo Tomás disse, né? Justiça sem misericórdia vira crueldade. Este homem padecia com esta mão seca. Era dia de sábado. Nós sabemos que para o povo da antiga aliança, muitas coisas não deveriam ser feitas no dia de sábado. Devia se guardar o dia de sábado. Até aí tudo bem. Devemos guardar os dias santos. Mas o que é permitido fazer, Jesus pergunta, no sábado? E nós podemos aplicar ao domingo e a todos os dias santos, o bem ou o mal. E aí Jesus chama o homem, levanta-te, vem para o meio e cura a mão daquele homem. Restaura a saúde física, mental e espiritual daquele homem que padecia com a mão seca. E eles ficaram com raiva porque Jesus fez o bem. Você não está cumprindo a justiça, a lei. Claro que Jesus estava cumprindo a lei. Qual a lei? A lei suprema, a lei do amor. A lei do amor. Então, para a salvação daquela alma, o Senhor fez o bem no dia de sábado. E fazer o bem não é pecado. Então, nós temos que ter muito cuidado com dois tipos de pessoas hoje em dia. O falso moralista e o seu irmão gêmeo, embora tão recente. O falso liberal. O falso liberal. Ele é pior até do que o falso moralista. Porque o falso moralista, ele defende valores verdadeiros, que ele mesmo não vive. Aí é que está a falsidade dele. Não é a moral que é falsa, é ele que não vive a moral que ele prega. E o falso liberal? O falso liberal ele ainda é pior, porque ele prega valores que ele sabe que são falsos, como se fossem verdadeiros. Ele entra naquilo que o salmista dizia, né? O enganador. E hoje nós temos muitos enganadores que querem vender coisas, ideias, práticas que são contrárias, não só à lei de Deus, mas à própria razão natural. O
para justificar, para fazer o seu erro passar por certo e querer que toda a sociedade chancele. Eles fazem até leis, colocam até em constituições, e aí dizem: é legal o que nós estamos fazendo, a lei nos ampara. Querido, em nome da legalidade, muitos já cometeram atrocidades. Atrocidades. E o século XX está cheio. Os nazistas fizeram leis para justificarem as suas atrocidades. O comunismo soviético também fez leis e, em nome dessas leis, praticou atrocidades. Até aqueles que querem subverter a sociedade usam a lei. Nós vamos colocar na lei a ideologia de gênero. E quem contrariar a ideologia de gênero ou disser alguma coisa contra, a gente manda prender. Está vendo? Estai atento, povo de Deus, para não ser desenganados por aqueles que pregam ideias contrárias à razão. Não é nem contrária à fé, é contrária à razão. Aqueles que querem chegar e dizer assim: olha, a partir de hoje, 2 mais 2 igual a 5. E nós sabemos que 2 mais 2 igual a 4. Não tem como 2 mais 2 ser igual a 5. Ah, tem, porque agora nós queremos que seja assim. Então veja, Paulo condena um pecado de luxúria. Qual que é a luxúria? O que é o pecado da luxúria? É o desejo sexual desordenado. Qual é o problema da luxúria? O desejo sexual? Não. Deus criou o desejo, então ele é bom. O problema da luxúria está na desordem. Na desordem. Por isso que o remédio da luxúria é a castidade, é o autodomínio, a ordenação do desejo. E o luxurioso, ele está ligado ao soberbo. Ele é o terceiro pecado, a luxúria. O segundo, a ira. O primeiro, a soberba. Por que o soberbo, o luxurioso, cai também na soberba? Porque o soberbo, ele só pensa em si. Ele é individualista, ele é egocêntrico, ele é ególatra, ou seja, adora o próprio eu, é o Deus de si mesmo, e em nome do seu desejo, ele é capaz de sacrificar tudo e todos, e a si próprio, seu próprio corpo. Porque o luxurioso, ele tem como objetivo satisfazer o seu desejo desordenado. E aí ele não quer saber. Ele não quer saber se é pai, se é mãe, se é irmão. Não quer saber. Ele quer saber de se satisfazer. Ele não quer saber se ele vai degradar o outro. Ele não quer saber se ele vai ferir o outro. Ele não quer saber se o outro vai ficar destruído física, emocional, psicológica, espiritualmente. Ele não quer saber. Ele se satisfazendo para o soberbo e para o lúbrico, o luxurioso, o próximo é apenas um objeto de satisfação. Uma laranja, da qual ele suga todo o sumo e quando está só o bagaço ele joga fora, ele descarta, como lixo. Então é preciso estar muito atento, porque são capazes de tudo, até de inverter a própria natureza. E lançam mão de coisas que são até anticientíficas, mutilações físicas e químicas. E dizem: não, isso aqui é o que há de mais moderno. Esse negócio do evangelho de vocês é ultrapassado, esse negócio de razão natural é ultrapassado, a própria biologia é ultrapassada, eles vão dizer. Existe um conto de fadas que chama-se O Rei Está Nu. 2 espertalhões chegaram no reino e convenceram o rei, se passando por tecelões, por estilistas
da última moda. Convenceram o rei, ia ter uma festividade no reino, ia ter um cortejo real, o rei ia desfilar com toda a corte perante o povo. E convenceram o rei que ele tinha que usar o tecido da última moda. E começaram a trabalhar no tecido, um tecido caríssimo. E o rei com os ministros iam ver como ia o andamento do trabalho, e quando chegava lá, antes de mostrar o tecido, eles diziam: olha, o tecido é muito bom, é tão leve, é tão sutil, que só pessoas muito inteligentes conseguem ver. E aí, quando eles chegavam para mostrar o trabalho, ninguém via nada. Mas era um tecido da última moda, era sutil, era leve, era uma coisa sensacional. Então, será que eu não sou inteligente o suficiente para perceber a qualidade desse tecido? Ah, não vou passar por ignorante, por atrasado, por retrógrado, por quadrado. Aí eles colocavam na mão: olha como é sutil. Não tinha nada. Chegou o dia do cortejo e o rei saiu. Os ministros também não diziam nada. Todo mundo que via queria passar por inteligente. Não tinha nada ali. E quando no meio do cortejo, uma criancinha de 3, talvez 4 anos, fala para sua mãezinha: mamãe, o rei está nu. E todo mundo começa a dizer: é verdade, o rei está nu. E o próprio rei olha e se vê, está lá, nu. E fica envergonhado. É aquilo que o salmista diz para nós hoje. O enganador. Cuidado com os enganadores. Eles vendem o certo, eles vendem o errado como certo e o certo como errado. Se você lê a ideologia de gênero, você vai ficar abismado. Esse pessoal pensa que a gente é bobo. Porque até uma criança de 2, 3 anos sabe a diferença do homem para a mulher. Põe 2 menininhos, um menininho, nuzinho. Um vai olhar para o outro e vai dizer: você tem, eu não tenho. Tá vendo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que estar atentos. Há muitos enganadores hoje. E há muitos incautos que seguem, para dizer que estão na modernidade. São uma pessoa moderna. Querido, você faltou foi na aula de história, isso sim. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração, e que nos ensina a sermos misericordiosos, sem levar ninguém à ruína, e a sermos justos, sem sermos cruéis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.